A paz do Senhor, meus queridos irmãos, louvamos a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede e pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de meditar na Sua palavra nesta tarde, terça-feira, dia 24 de março, e nós estamos trazendo para você esta pequena meditação para que você possa utilizar, se é do seu desejo, no culto familiar. É muito importante que nós possamos prosseguir em conhecer ao Senhor neste tempo. E algo, antes de começar esta meditação, algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, se escuta muito, aún mesmo dentro dos crentes, se escuta muito, tempo de quarentena, tempo de quarentena. Eu gostaria, a partir de hoje, dentro de nosso convívio, mudar essa expressão. Não é tempo de quarentena, é o nosso tempo de qualidade, porque é um tempo onde nós vamos estar com nossa família, é um tempo que nós vamos estar com a palavra de Deus, porque vamos fazer nosso devocional, e é um tempo que nós vamos restaurar o nosso culto ao Senhor, no caso, se em algum momento perdimos isso, ou pessoas que vão iniciar ou estão iniciando o seu culto familiar, e nós temos notícias que tem pessoas que estão fazendo isso e estão achando uma verdadeira bênção de Deus, el de poder cultuar com família, coisa que nunca fizeram. E por isso, louvamos a Deus. Nesta tarde, eu gostaria de falar com você sobre um tema que é muito propício para este tempo, que é viver pela fé. Viver pela fé, o que seria, pastor, viver pela fé? É um estilo de vida, e esse estilo de vida ele precisa ser muito bem compreendido. Na palavra de Deus, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. É interessante, amado, que lá no livro de Hebreus, Deus promete fazer coisas grandes nos nossos dias. O que eu gostaria que vocês prestassem muito atenção, como fala lá em Marcos capítulo 24, a respeito disso, da importância de vigiar. Lembre-se que um tempo atrás eu falava o que é vigiar. Vigiar é ter a consciência daquilo que está acontecendo no meu entorno. E nós precisamos ter consciência do que está acontecendo hoje, não somente no mundo, no país, na cidade, sino principalmente em torno meu, da minha família, da minha própria vida. A palavra de Deus, amado, diz: as grandezas de Deus são para os que vivem pela fé. Diz: mas o justo viverá pela sua fé. Todas as grandezas de Deus são para aqueles que vivem pela fé. A salvação é mediante a fé. E é interessante, amado, que nós precisamos vigiar muito bem a nossa fé, porque é aquela que Jesus vem buscar. Quando diz a palavra de Deus que ele virá buscar, ele achará fé. Então, esse viver pela fé é de extrema importância para nós. E nós vamos a compreender hoje algumas coisas a respeito da fé. A salvação é mediante a fé. A tua salvação, a minha salvação é mediante a fé. A vitória que vence é a nossa fé. A vitória que nós precisamos para vencer em qualquer obstáculo que tenhamos pela frente é a fé. Porque todo que é nascido de Deus vence, diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence. Amados, nós precisamos ter essa vida que agrada a Deus. E a vida que agrada a Deus é aquela que vivimos pela fé. Hebreus capítulo 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero que você entenda, falando nestes momentos, sobre a importância da fé. Se desagradarmos a Deus, não importa a quem vamos agradar,
De nada adianta agradar ao homem e desagradar a Deus. Para agradar a Deus, tem que viver pela fé. Muitas vezes desagradamos ao nosso Deus porque nós não vivemos, estamos vindo para a igreja, damos nosso dízimo, mas a gente não está vivendo pela fé. E dessa maneira a gente não está agradando ao nosso Deus. Agora, dois princípios que devemos compreender para viver pela fé. Eu vou só falar dois princípios. Primeiro, a fé não é um elemento natural, intelectual e lógico. A fé não é um elemento natural, intelectual e lógico. Estamos sempre acostumados, aí quero que você preste muita atenção, meu querido, minha querida irmã. Estamos acostumados com a afirmação, Deus pode fazer. Já você não falou isso alguma vez? Deus é capaz de fazer. A afirmação, embora seja verdadeira, não passa de um reconhecimento da onipotência de Deus. Muitas vezes o que quero explicar para você é, eu creio que Deus pode fazer isto, mas eu creio que Deus tem poder para fazer aquilo, mas isso não é fé. Isso é uma expressão de uma afirmação verdadeira, mas que que reconheça a onipotência de Deus, mas que isso não é fé. Afirmarmos Deus pode fazer, mas a situação continua a mesma. O doente crê que Deus pode curar, mas ele continua doente. Alguém disse, Deus pode me tirar dessa, mas ele continua na mesma. Você lembra aquele salmo que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Pois é, se não aplicamos a fé, vamos a continuar dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas tem faltado. O que está com problema crê que Deus tem poder para solucionar, mas ele continua com seu problema. O que está acontecendo? Por que não vemos o agir de Deus nesse momento? Lembre-se, a palavra de Deus diz, geração incrédula, até quando? Jesus várias vezes falou isso aos seus discípulos. Geração incrédula, até quando? A fé que se limita em reconhecer a onipotência de Deus não é a fé de Deus. A fé natural, intelectual e lógica, onipotente para dar uma vida de vitória, é infrutífera, sem obra. Não adianta, amado, nós simplesmente expressar ou reconhecer e confundir dizendo, isso será que é fé? Não, não é fé. Aí vem o segundo princípio. O princípio primeiro que nós falamos, que a fé não é um elemento natural, intelectual e lógico. O segundo princípio é a fé é um elemento espiritual, e se é espiritual, ele vem de Deus. A fé espiritual é dada por Deus aos que o buscam. É a capacidade de pôr Deus na situação. Por isso é importante o teu culto familiar. Por isso é importante o teu devocional. Nenhum substitui o outro. Eu posso ter pela manhã o meu devocional e à noite eu posso ter meu culto familiar, junto com os integrantes da minha família. Mas eu preciso compreender isso, porque à medida que eu busco, por isso diz, buscai e acharei, chamem e se os abrirá. Então, aí Deus está dando uma orientação muito importante para nós, para este tempo. Se você acostuma a guardar as mensagens que pregamos aos domingos, então vai dar uma olhada e reveja nos últimos 4, 5 domingos o que Deus tem falado para nossas vidas. Já Deus nos vinha preparando por algumas coisas para este tempo, talvez. Então, é muito importante buscar ao Senhor. Não busca ao Senhor, porque eu pedi para mudar a expressão tempo de quarentena a tempo de qualidade. Porque tempo de quarentena nos limita à situação que nós estamos vivendo. Nos limita à questão do coronavírus. E quando nós falamos de tempo de qualidade, nós estamos indo além disso.
não estamos voando a alturas maiores que um vírus. Por isso é importante que você busque ao Senhor. Fé espiritual e que vem de Deus é a capacidade de crer num Deus que pode fazer, vai fazer, está fazendo ou já fez. Volto a repetir. Fé é a capacidade de crer num Deus que pode fazer, vai fazer e está fazendo ou já fez. Essa capacidade é dada por Deus ao que buscam. Não é simplesmente porque você fala ou eu falo, não, eu tenho que buscar. Não existe uma matemática para isso. Não existe faça 3 passos e você vai ter essa fé. Faça 5 passos e você vai fazer isso. Não, a palavra é muito clara. Aqueles que buscam. À medida que você vai buscando a Deus, Deus se vai revelando a você e você começa a ter uma experiência com Deus e Deus começa a mostrar coisas para você que antes era impossível que mostrasse. A fé natural, quando falamos, ele leva a crer que o mar se abriu. Mas por quê? Porque era necessário. Nós também temos aí a experiência do muro de Jericó que caiu. A fé natural crê que esses muros caíram. Mas por que caíram? Porque era necessário. A fé natural leva a crer que Jesus transformou água em vinho. Mas por quê? Porque era necessário. Os tempos e as necessidades mudaram, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele não mudou. Então, meus queridos irmãos, esta tarde eu queria terminar falando o seguinte, que não viveremos pela fé enquanto nos conformamos com uma fé natural e lógica. A fé, muitas vezes, nós pensamos que temos que entender tudo o que está acontecendo. A fé não. Como sempre falamos, se lembra? Dê o primeiro passo, Deus vai colocar o chão debaixo dos teus pés. Não viveremos pela fé enquanto nos limitamos a reconhecer que Deus pode fazer. Simplesmente, eu sei que Deus pode fazer. Não, Deus vai fazer, Deus tem poder para fazer, Deus está fazendo, Deus já fez. Introduza a Deus em meio da situação que você está vivendo. Viveremos pela fé a partir do momento em que passarmos a crer que Deus vai fazer o que pedimos, Deus está fazendo o que pedimos, Deus fez o que pedimos. Qual é a sua dificuldade nesta tarde, neste dia? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Olha, eu te convido a você confiar nesse Deus, buscar. Essa é a palavra-chave neste dia, nesta meditação. Buscar. Sem buscar, não acharemos nada. Buscar e achareis. Chamar e será aberto. Então, que nesta tarde você possa realmente buscar ao Senhor. Por que é importante isso, a fé? Porque a fé, algo que aprendo com Jonas, que quando Jonas estava dentro do ventre do peixe, ele clamou a Deus e Deus não respondeu a oração do Jonas, mas Deus moveu as circunstâncias que rodeavam a Jonas, deu ordem ao peixe. E neste dia, talvez, nestes dias que você está enfrentando situações, talvez irmãos que estão com comércio, empresas, estão preocupados com como vão sustentar, busca o Senhor. Busca o Senhor, não se preocupe com o amanhã. O amanhã diz que pertence a Deus. Se você busca a Deus, dizendo, Senhor, eu reconheço que com amanhã eu não posso fazer absolutamente nada, mas o Senhor, na sua onisciência e na sua onipresença, o Senhor já está por mim amanhã. Então eu quero simplesmente confiar. Lembre-se, o justo pela sua fé viverá. Deixe que Deus trabalhe, por mais que você não está vendo, mas deixe que Deus trabalhe e tenha o discernimento necessário para saber que Deus pode responder tua oração ou Deus pode não responder, mas Ele está movendo a circunstância que te rodeia. E Deus vai fazer um milagre quando você menos espera.
Amém, meu querido? Deus te abençoe neste dia. Se você logo mais terá o seu culto familiar, que Deus derrame uma grande bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, e que este tempo de qualidade seja um tempo realmente cheio da presença de Deus. Tem irmãos que dizem, pastor, que vontade de estar no culto, na igreja. Agora, pense comigo, todo mundo tendo vontade de estar num culto. Imagine agora, nós estamos orando, buscando a Deus, nós colocamos a escala, os objetivos de oração, estamos clamando a Deus, temos nosso dia de jejum. Amados, imagine você o que vai ser o primeiro culto que tenhamos depois deste tempo. Vai ser um tempo glorioso na presença de Deus. Eu acredito nisso. E eu espero que você acredite nisso também. Amém, querido? Eu gostaria de ter uma palavra de oração, abençoar a tua vida e abençoar a tua família. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te exaltamos, glorificamos teu santo e bendito nome. Pai, muito obrigado por este tempo de qualidade, Pai. Senhor, em meio das circunstâncias difíceis, Pai amado, tua palavra nos ensina, Senhor, Deus, que o Senhor é o nosso porto seguro, Pai. O Senhor é nossa âncora, Pai querido. No nome de Jesus, podem soprar os ventos que queiram, bendito Deus, mas no Senhor estamos seguros. Pai, no nome de Jesus, neste tempo que se fala tantas coisas, Senhor, se vê tantas coisas. Pai amado, nós simplesmente queremos, Senhor, buscar, Senhor, a tua presença. Manifesta o teu Espírito Santo, Senhor, nos lares, nesta noite ou amanhã, quando se façam os cultos, Senhor, quando se façam os devocionais, bendito Deus. Pai, no nome de Jesus, que o poder do teu Espírito Santo seja derramado nos nossos lares, em meio da madrugada, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Deus, a equipe de intercessão, Senhor, que está às 3 da manhã intercedendo, orando, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor tem poder para fazer, o Senhor está fazendo, o Senhor já fez. E Deus, no nome de Jesus, a ti seja toda a glória, toda a honra, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe no nome de Jesus.